Quando a gente pensa em viajar pelo Sudeste Asiático, a Tailândia e o Vietnã costumam ser os primeiros destinos que vêm à mente. E com razão, esses dois países são os queridinhos dos turistas, especialmente daqueles que adoram uma vida noturna agitada, se é que você me entende. Mas espera aí, e a Malásia? Muita gente acaba deixando esse país incrível fora do roteiro, o que é uma pena. A Malásia, com sua maioria muçulmana, é como uma ponte entre o continente asiático e a Oceania, com uma personalidade única, cheia de particularidades e uma natureza deslumbrante que você precisa conhecer. Falando em vida noturna, a Malásia não fica atrás. Com uma cena noturna por lá, é considerada uma das melhores de toda a Ásia. E as mulheres malaias? São algumas das mais bonitas do continente, sem exagero. No nosso mini documentário, vamos dar uma volta pela Malásia, explorando suas curiosidades fascinantes, seu estilo de vida vibrante. E sim, vamos descobrir o motivo pelo qual os homens podem ter até 4 esposas por lá. Fica ligado porque você vai ficar de boca aberta. E não esqueça de se inscrever no canal. Vamos falar sobre a vida noturna na Malásia, um país que sabe muito bem como manter as noites animadas. Se você acha que já viu de tudo quando se trata de diversão noturna, é porque ainda não explorou o que a Malásia tem a oferecer. Imagina só, desde baladas chiques até aqueles mercados noturnos cheios de charme e delícias, tem de tudo um pouco por lá. Primeiro, vamos falar das casas noturnas sofisticadas. Se você gosta de ambientes elegantes com música de primeira e drinks elaborados, Kuala Lumpur é o lugar certo. A cidade pulsa com energia à noite e você vai encontrar lugares como o Zouk Club, que é um dos mais famosos e badalados do país. Com vários ambientes, o Zouk oferece desde música eletrônica até festas temáticas. E não podemos esquecer das rooftop bars, como o Sky Bar, que oferece uma vista incrível das Torres Petronas enquanto você curte um coquetel delicioso. Agora, se a sua vibe é algo mais descontraído e cultural, os mercados noturnos são um verdadeiro paraíso. Durante os fins de semana, esses mercados se espalham pelas cidades, especialmente em lugares como Penang e Kuala Lumpur. Imagine caminhar por ruas cheias de barracas coloridas, onde o aroma de comida deliciosa está por toda parte. Você pode experimentar desde o famoso satay até o exótico durian. Tudo isso enquanto aprecia performances de artistas de rua e músicos locais. É uma experiência que mistura gastronomia, cultura e diversão em um só lugar. Em Penang, por exemplo, o mercado noturno de Batu Ferring é um dos mais populares. Você pode passear pelas barracas, negociar preços de artesanatos únicos, roupas, acessórios e, claro, se deliciar com a comida de rua que é simplesmente irresistível. E a diversão não para por aí. Em muitos desses mercados, há shows de mágica, música ao vivo e outras atrações que tornam a noite ainda mais especial. Mas a vida noturna na Malásia não se resume apenas a grandes cidades. Até nas ilhas paradisíacas, como Langkawi, você encontra bares de praia onde pode curtir um som relaxante à beira-mar, com a brisa tropical e um drink na mão. É o cenário perfeito para quem quer relaxar depois de um dia explorando as belezas naturais. Malásia, um país que, apesar de muitas vezes ser ofuscado por seus vizinhos mais famosos, tem uma riqueza cultural e natural que merece toda a nossa atenção. Você sabia que a Malásia é, na verdade, dividida em 2 grandes regiões? Pois é, estamos falando da Malásia Peninsular, também conhecida como Malásia Ocidental, e o Bornéu Malaio. Cada uma dessas regiões tem suas próprias paisagens incríveis e experiências culturais únicas que você definitivamente precisa conhecer, começando pela Malásia Peninsular, que é a parte mais acessível e urbanizada do país. É aqui que fica Kuala Lumpur, a capital vibrante e cosmopolita, famosa por seus arranha-céus imponentes como as Torres Petronas. A península é um caldeirão de culturas, onde você encontra uma mistura fascinante de influências malaias, chinesas e indianas. Passear por suas cidades é como fazer uma viagem gastronômica pelo mundo, com pratos que vão do satay ao nasi lemak e as irresistíveis sopas de noodles. Agora vamos dar um pulo no Bornéu Malaio, uma região que é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Se você curte aventura e contato direto com a vida selvagem, esse é o lugar para você. Imagina só, florestas tropicais densas, repletas de biodiversidade, onde você pode ver orangotangos, elefantes pigmeus e uma infinidade de outras espécies exóticas. Sem falar no Monte Kinabalu, o ponto mais alto do Sudeste Asiático,
que oferece vistas de tirar o fôlego para quem se atreve a escalá-lo. Mas o Bornéu não é só natureza bruta. Suas culturas indígenas são igualmente fascinantes. Povos como os Iban e os Kadazan do Sul têm tradições e estilos de vida que permanecem quase inalterados há séculos. Participar de um festival ou visitar uma das longhouses, casas comunitárias, é uma experiência que vai te conectar diretamente com a história e as tradições desse povo acolhedor. Na Malásia, a lei islâmica, também conhecida como Sharia, permite que homens muçulmanos tenham até 4 esposas. Isso mesmo, 4. Mas calma lá, não é tão simples quanto parece. Para que um homem possa ter várias esposas, ele precisa seguir algumas regras bem rigorosas. A principal delas é que ele deve ser capaz de tratar todas as esposas de maneira justa e equitativa. Isso significa que ele precisa dividir seu tempo, atenção e recursos de forma igual entre todas elas. Não é só questão de querer, é preciso ter condições de realmente cuidar de todas. Essa prática está bem regulamentada e não é algo que você vê em toda esquina. Na verdade, a poligamia não é muito comum entre todos os muçulmanos na Malásia. É mais uma possibilidade prevista pela lei do que uma realidade cotidiana para a maioria. Muitos homens acabam optando por ter apenas uma esposa, seja por questões financeiras, pessoais ou simplesmente por preferirem assim. O interessante é que a poligamia na Malásia abre espaço para muitas discussões e debates, tanto dentro quanto fora do país. Há quem veja essa prática como parte integrante da cultura e da liberdade religiosa, enquanto outros argumentam sobre as dificuldades práticas de se manter várias esposas de forma justa. E aí entra a questão do papel da mulher nessa equação. As mulheres têm voz e escolha nesse processo. Elas podem aceitar ou não essa condição e muitas vezes optam por não se envolver em um casamento polígamo. A sociedade malaia, especialmente nas áreas urbanas e mais modernas, está cada vez mais caminhando para relacionamentos monogâmicos, refletindo mudanças sociais e econômicas. Agora tem um assunto que sempre gera curiosidade: as regulamentações sobre álcool na Malásia. Você pode até achar que, por ser um país com maioria muçulmana, o consumo de álcool seria completamente proibido, mas a realidade é bem mais interessante e cheia de nuances. Primeiro de tudo, é importante lembrar que a Malásia é um país de diversidade cultural e religiosa. Por conta da maioria muçulmana e das leis islâmicas, as vendas de álcool são, sim, regulamentadas. Mas não pense que isso significa que é impossível encontrar uma bebida por lá. A coisa é um pouco mais complexa e depende muito de onde você está. Em alguns estados da Malásia, especialmente aqueles com uma população muçulmana mais conservadora, as regras sobre a venda de álcool são bem rígidas. Você vai encontrar menos lugares vendendo bebidas alcoólicas e as opções podem ser mais limitadas. Esses estados seguem de perto as diretrizes da Sharia, que proíbe o consumo de álcool para os muçulmanos. Então, em regiões como Kelantan e Terengganu, por exemplo, a venda de álcool é bem mais restrita. Agora, vamos dar uma olhada nas áreas turísticas e em partes de Bornéu, em lugares como Kuala Lumpur, Penang e as ilhas paradisíacas de Langkawi. As regras são bem mais relaxadas. Afinal, estamos falando de destinos que atraem visitantes de todo o mundo, e a indústria do turismo entende que uma cervejinha ou um coquetel à beira-mar faz parte da experiência de muitos viajantes. Então, nesses locais você vai encontrar bares, restaurantes e hotéis que servem bebidas alcoólicas sem maiores problemas. E não podemos esquecer de Bornéu, uma região que tem suas próprias particularidades. Estados como Sabah e Sarawak, no Bornéu malaio, têm uma mistura cultural ainda mais diversificada, e as regulamentações sobre álcool são mais brandas. Aqui, a influência das comunidades indígenas e a presença de uma população não muçulmana significativa fazem com que o consumo de álcool seja mais comum e aceito. Mas claro, mesmo nas áreas onde o álcool é mais acessível, sempre há um respeito pelas normas culturais e religiosas. Não é como em outros lugares onde você pode andar com uma garrafa na mão pela rua sem ninguém ligar. Há um equilíbrio entre permitir o consumo para quem deseja e respeitar aqueles que seguem as restrições religiosas. Agora me fala o que achou de poder tomar uma cervejinha na Malásia. Deixa nos comentários sua opinião. A diversidade religiosa na Malásia, um tema que mostra como este país é fascinante e multifacetado. Embora o islamismo seja a religião oficial, praticada por cerca de 60% da população,
A Malásia é um exemplo vibrante de convivência religiosa e liberdade. Imagine só, caminhar pelas ruas de Kuala Lumpur ou Penang e ver uma mesquita imponente, um templo budista colorido, uma igreja cristã histórica e um templo hindu decorado com esculturas intricadas. Tudo isso a poucos passos um do outro. É exatamente essa mistura que torna a Malásia tão especial. A maioria muçulmana pratica o islamismo com fervor, e você vai notar a presença dessa fé em muitos aspectos da vida cotidiana, desde os chamados para as orações que ecoam das mesquitas até os festivais islâmicos que são amplamente celebrados. Mas o governo da Malásia também se orgulha de apoiar a liberdade religiosa, garantindo que todas as comunidades possam praticar suas crenças de maneira aberta e respeitosa. A liberdade religiosa na Malásia não é apenas uma política do governo, mas também uma realidade vivida nas ruas e nas comunidades. É comum ver malaios de diferentes crenças participando das celebrações uns dos outros, respeitando e apreciando essa diversidade. Agora, se você é fã de gastronomia, a Malásia é um verdadeiro paraíso. A culinária do país é uma fusão deliciosa de sabores malaios, chineses e indianos, resultando em pratos que são verdadeiras explosões de sabor. Vamos começar pelo básico e absolutamente delicioso nasi lemak. Esse é considerado o prato nacional da Malásia, e não é difícil entender por quê. Imagine um arroz cozido no leite de coco, que já é incrivelmente saboroso por si só, acompanhado de sambal, um molho picante, anchovas fritas, amendoins, ovos cozidos e, geralmente, um pedaço suculento de frango ou rendang de carne. Cada mordida é uma mistura de texturas e sabores que vai te deixar com vontade de repetir. Outro prato que não dá para deixar de experimentar é o satay. Esses espetinhos de carne marinada são grelhados na perfeição e servidos com um molho de amendoim que é simplesmente divino. Você pode encontrar satay de frango, carne de boi e até de cordeiro, e todos são igualmente deliciosos. Eles são o petisco perfeito para qualquer ocasião, desde um jantar casual até uma festa. Mas a culinária malaia vai além dos pratos convencionais e inclui algumas iguarias bem inusitadas. Se você gosta de experimentar coisas novas e está aberto a aventuras culinárias, e que tal pratos de rã? Eles são bastante populares em algumas regiões e dizem têm um sabor parecido com o de frango. Agora, vamos falar sobre uma fruta que é praticamente uma lenda: o durian. Conhecido como o rei das frutas, o durian é famoso, ou infame, pelo seu cheiro fortíssimo, que muitas pessoas acham desagradável. Mas se você conseguir superar o odor, vai descobrir uma polpa cremosa e doce que é adorada por muitos. O durian é uma daquelas experiências que você precisa ter pelo menos uma vez na vida, seja para amar ou para nunca mais querer chegar perto. A economia malaia é uma verdadeira potência, cheia de setores que impulsionam seu crescimento e fazem dela um dos países mais dinâmicos do Sudeste Asiático. Vamos começar com as indústrias tradicionais que são os pilares da economia malaia. A Malásia é um dos maiores produtores de borracha do mundo. Acredite ou não, aqueles pneus no seu carro podem ter começado sua vida como látex colhido em uma plantação malaia. E não é só a borracha que brilha. O óleo de palma também é um grande negócio por lá. Esse óleo está presente em muitos produtos que usamos diariamente, desde alimentos até cosméticos. E a Malásia é uma das líderes mundiais em sua produção. Agora, falando em recursos naturais, não podemos esquecer do petróleo e do gás natural. A Malásia tem reservas significativas desses recursos e a exploração deles contribui enormemente para a economia. As plataformas de petróleo no mar e os campos de gás natural são imagens comuns no cenário industrial do país, trazendo riqueza e emprego para muitos malaios. Mas a economia malaia não para por aí. Nos últimos anos, o país tem feito um esforço incrível para diversificar e modernizar seus setores econômicos. A ciência e a tecnologia têm ganhado cada vez mais espaço. Cidades como Kuala Lumpur estão se transformando em verdadeiros hubs de inovação, atraindo empresas de tecnologia e startups de todo o mundo. A educação também tem um papel crucial aqui, com universidades e centros de pesquisa formando profissionais altamente qualificados. E claro, o turismo é outra grande estrela em ascensão. Com suas praias paradisíacas, florestas tropicais exuberantes e uma cultura rica e diversificada,
A Malásia está se tornando um destino cada vez mais popular para turistas de todas as partes do globo. Kuala Lumpur, com seus arranha-céus e shopping centers luxuosos, atrai aqueles que buscam modernidade e sofisticação, enquanto as ilhas e parques nacionais chamam a atenção dos amantes da natureza e aventureiros. Finalizar nosso tour pela Malásia, não esqueça de clicar no gostei do vídeo e compartilhar com um amigo que tem vontade de conhecer novas culturas. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.